Fala, meus nobres, Iago aqui. E no vídeo de hoje eu queria falar por que eu acredito que o Lula deveria ser reeleito, ou então alguém ligado ao Lula, principalmente vindo do PT. Quero deixar bem claro que eu não sou petista, quero deixar bem claro que eu não voto no PT, mas eu acredito que isso tem que acontecer. Por que isso tem que acontecer? Eu não sei se você já percebeu, mas nos últimos 20, 30 anos, o PT vem trabalhado para colocar pessoas ligadas a ele na gestão do governo. O presidente ele não governa sozinho. O presidente ele é um representante daqueles que estão governando. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a pensar, opa, então não adianta muito eu trocar quem está sentado na cadeira do presidente se quem está dando canetada não está de acordo com o que a população quer. E quando eu falo população, eu não falo dos eleitores que votam, mas de quem está pagando imposto, de quem está financiando o país. Porque o Estado nada produz. O Estado brasileiro nada produz. Ele arrecada dos contribuintes, que ele chama de contribuinte, né? Mas se o contribuinte deixar de contribuir, vai ter várias sanções. Então, o Estado, ele arrecada imposto. Então, com esse imposto que ele arrecadou, ele financia, né, os objetivos da população. Pelo menos é o que está no papel, o que falam da teoria. Na prática, o que a gente vê, está financiando sim os benefícios da população, mas está apertando o cerco de quem está contribuindo mais, que no caso são os empresários. Entendeu? Eu atendo empresários todos os dias no meu escritório e eu já peguei caso de pessoas pagando 18%, 25%, 30%, 38% de imposto em cima daquilo que produz, cara. Eu te pergunto, que lucro essa pessoa está tendo? Então, é por isso que eu definitivamente acredito que o PT deveria continuar no poder. Acredito fortemente que o PT deveria continuar no poder. Porque, veja só, vamos supor que entre outro candidato à presidência. O que esse cara vai conseguir fazer sozinho? Nada. Ele não vai conseguir fazer nada. Entendeu? Porque quem dá canetada, ainda quem colocou lá foi o PT. Você acha que o cara que dá canetada vai ficar do lado dos interesses, né, do partido que deixou a presidência? Ou você acha que ele vai ficar do lado de um partido novo que não tem ligação nenhuma com ele que acabou de chegar? Entendeu? Ah, mas vai mudar? Não vai mudar nada, cara. Já assinaram a reforma tributária. Não dá para revogar a reforma tributária. Se entrar um presidente da direita, por exemplo, a reforma tributária vai cair no colo dele. A reforma tributária vai cair nas costas dele. Ele vai ter que passar isso pro povo, querendo ou não. Porque se ele não passar pro povo, o que vai acontecer com ele? Será que ele vai ter peito para poder enfrentar quem dá canetada? E aí eu fico vendo a maioria dos brasileiros dependendo dos políticos tomarem decisões da vida deles, cara. Eu acredito o seguinte, se eu comecei um trabalho, eu tenho que terminar esse serviço, tá? Essa é a minha crença. Se eu comecei o trabalho, eu tenho que terminar o serviço. Se o PT começou o trabalho, ele tem que terminar o serviço. O que eu tô vendo é o seguinte, provavelmente pode acontecer, não sei. O PT viu que, de fato, todo mundo tá acordando um pouco para essa questão da reforma tributária. As pessoas estão sentindo na pele, antes dela entrar, lá ele, né, que já tá ficando ruim para poder viver. Entendeu? Tá tudo muito caro, o dinheiro não tá valendo nada. E as pessoas começaram a pensar, opa, se a reforma tributária passar agora, vai ser pior do que tá hoje, né? Então, talvez eles queiram sair de cena e colocar essa bomba que eles criaram na mão da nova gestão, para que quando explodir, eles consigam alcançar o objetivo deles, mas culpe o outro que entrou e fez uma má gestão, porque se fosse eles gerindo, não teria acontecido isso. É uma hipótese, é uma teoria, entendeu? É uma teoria que eu tenho, que eu estou observando esse cenário se formar,
né? Para quem investe no Brasil vindo com dinheiro de fora para cá, é maravilhoso esse cenário, entendeu? Tá maravilhoso. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado O Brasil é a bola da vez. Para quem investe fora, sensacional. Mas para quem é brasileiro, principalmente para o empresário brasileiro, que não tem hold patrimonial, que todo o lucro, todo o patrimônio dele está na pessoa física, entendeu? Que ele não tem uma empresa, que ele não montou uma offshore, uma hold internacional, ou um offshore que se quer, para deixar o dinheiro dele ali, que os imóveis dele dependem de inventário, sabe? Para o empresário brasileiro, o cenário é ruim. E por mais que tem vários influencers dizendo que não é ruim, é porque esse cara vende um produto que depende que você acredite que esteja bom. Entendeu? Depende que você acredite que esteja bom. Porque não tá bom para todo mundo, cara. O Brasil não tá bom para todo mundo, brother. O Brasil não tá bom para mim. Tô morando no Paraguai, estou agora no Paraguai, morando no Paraguai, vivendo no Paraguai. Acabei de vir da Polícia do Paraguai para emitir um documento. Aqui, um documento da Polícia do Paraguai, que eu tô fazendo mais documento meu e da minha família, enfim. A insegurança jurídica do Brasil para mim não é boa, entendeu? E eu não tô mandando você largar o Brasil para vir pro Paraguai. Isso não é uma decisão fácil e não é todo mundo que tem peito para fazer isso, entendeu? Eu entendo. O cara fez a vida toda dele no Brasil, ele não quer vender tudo e recomeçar do zero no Paraguai. É difícil. Tem gente que tá tão estressado com o governo que não tem cabeça mais para isso. Eu entendo, mas eu tô falando da minha realidade. Tô falando do que eu fiz. Larguei o Brasil, vim para o Paraguai com a segurança jurídica, cara. Principalmente filhos pequenos. Eu tenho 3 filhos pequenos. Entendeu? Então imagina só, crescer meus filhos pequenos no Brasil. Por mais que eu vá para São Paulo e more dentro de um condomínio bom, eu ainda fico com a insegurança jurídica do país. Eu perdi, cara, eu tive 2 taquicardíacas em uma semana quando eu morava em Brasília, estressado com o governo, cara. Entendeu? Eu perdi cabelo, eu engordei 30 quilos. Tô perdendo esses quilos, já perdi 10 já. Só de estresse. Pelo menos aqui no Paraguai eu consegui ter mais paz. Entendeu? O governo não oprime o povo como no Brasil oprime. É claro que a minha renda principal não é no Paraguai. Mas eu estou construindo uma renda minha no Paraguai, que caso estoure a bomba no Brasil, eu tenho como manter a minha família. E é esse o objetivo do vídeo que eu estou falando. Eu quero falar com empresário, eu quero falar com pessoas da minha mesma classe. Com pessoas que não dependem do governo para sobreviver. Com pessoas que todo dia tem que matar um leão, com pessoas que todo dia tem que vender. Entendeu? Com pessoas que todo dia tem que sair para caçar, tem que fazer negócio, tem custo, tem funcionário, tem imposto. Eu estou falando com o empresário. O cara que sente na pele que se ele não sair para poder fazer acontecer, ele não consegue nem comer, irmão. Entendeu? A gente está numa fase que se a gente ganhar 15 mil reais por mês na empresa, é papo de estar passando fome, porque tá tudo caro. É com esse tipo de gente que eu estou falando aqui. Então, no meu ponto de vista, o PT deveria continuar no governo, entendeu? Deveria continuar no governo e terminar o que ele começou. Eu acredito nisso. O governo deveria continuar, o PT deveria continuar no governo e terminar o que ele começou, tá? Acredito fielmente nisso, cara. Ah, mas o Brasil vai quebrar. Meu amigo, o Brasil fez uma dívida pública em 2025 de 10 trilhões de reais. 10 trilhões de reais. Dívida pública. Sabe qual foi a arrecadação de imposto? E é porque tem gente que sonega imposto, entendeu? Imagine se não sonegasse, o tanto que não ia arrecadar. Sabe qual foi a arrecadação de imposto do Brasil em janeiro de 2026? 1 trilhão de reais. 10% que o governo gastou no ano passado. E foi a maior arrecadação de imposto dos últimos 30 anos e ainda não conseguiu suprir o total que o governo gastou no ano passado. O próprio governo já admitiu que se continuar do jeito que está, não vai ter mais dinheiro para pagar as dívidas públicas até 2027.
Então, o que acontece com o país se ele não conseguir pagar suas dívidas públicas? Ele vai quebrar, não vai? Porque quem que vai confiar em um país assim? Ele vai quebrar, não vai? Então, se o Brasil quebrar, você está preparado? Você tem um dinheiro blindado para você começar uma nova vida em um novo local? Eu não estou colocando medo em vocês não, pessoal. Estou trazendo a realidade. Entendeu? Bem-vindo ao mundo real. Como diz o Antônio. Bem-vindo ao mundo real. É o Brasil, brother. É isso aí. Você se mata de trabalhar. Você cria patrimônio. Você paga altos impostos. Para você que é brasileiro e não tem offshore, não tem um passaporte estrangeiro, não tem nada fora do Brasil e deixa todo o seu dinheiro no Brasil, você está correndo um risco fiscal e tributário. Lembra no tempo do Fernando Collor, cara? Entendeu? Quando o Estado não estava conseguindo mais pagar as dívidas, ele congelou a conta bancária de todo mundo. A pessoa acordou, não conseguia acessar o dinheiro que estava no banco. Só Deus sabe se a gente vai viver esse efeito ou não. Eu prefiro ser um soldado no jardim do que um jardineiro na guerra. Acredito que é isso que falta na maioria dos empresários do Brasil. Eu sei que a gente está acostumado a contar com ovo no cu da galinha. Eu sei que o nosso milagre tem que aparecer essa semana, senão a gente não fecha o balanço mensal. Entendeu? Mas, cara, pensa direitinho. Não seja emocionado. Não dependa do governo, entendeu? Ah, o governo vai aumentar o imposto, eu passo pro cliente. Tá, você vai passar pro cliente, beleza. Mas vai ter a quantidade de clientes que tinha ontem para comprar hoje, com as coisas subindo de preço? Vai ter? Não, né? Entendeu? Não, não vai ter. Então por que de acho atrapalhar o plano do PT de quebrar o Brasil? Se já está o cerco montado, quem dá canetada está ligado intrinsecamente a eles. Sabe? Ah, mas por que tu tá falando isso, Iago? Para ver se o povo se mexe. Para ver se o povo se mexe. Não adianta mais colocar retalho, entendeu? Não adianta colocar retalho. Adianta o povo se mexer, cara. Os empresários se unirem. E não tô falando nem virar um modo Nepal, porque, cara, não tem cabeça pra isso, entendeu? Não tem... O Nepal é um ovo, cara. Você vai em Brasília, você vê. Brasília é enorme, é feita justamente para não acontecer o que aconteceu com o Nepal. Tô falando de diplomacia. Esses caras trabalham tudo com diplomacia. Tô falando de resolver o problema, entendeu? Resolver o problema. É complicada, a situação do Brasil tá bem complicada e eu acredito que o PT deveria continuar no poder, cara. Eu não vou votar esse ano porque eu estou no Paraguai, né? E, enfim, torço para que as coisas melhorem no Brasil logo. Eu sei que para quem é gringo, tipo assim, o cara tá rico, o gringo tem uma cabeça diferente da gente, né? O cara ganha dinheiro, o cara tá montando um patrimônio, ele já pensa, eu tenho que procurar algum país para investir, eu tenho que procurar alguma coisa para fazer meu dinheiro ficar seguro e me trazer bons rendimentos, né? Pro gringo que ganha 5 vezes mais do que o brasileiro, a moeda dele vale no mínimo 5 vezes mais do que a moeda brasileira, e que os produtos lá são 10 vezes mais baratos do que no Brasil, compensa investir no nosso país, porque para ele tá de boa, ele tá vindo como investidor. Ele não está vindo como um cidadão brasileiro, ele não tem as obrigações de um cidadão. Ele vai pagar um impostozinho do lucro do investimento e acabou-se. O dinheiro voltou para ele em dólar, na outra ponta, em euro, em franco suíço, seja lá qual foi a moeda que ele começou a origem desse investimento. Para ele tá filé, entendeu? Mas para nós que é brasileiro não, cara. Para nós que é brasileiro não. Então, empresário brasileiro, se eu tivesse no seu lado, meu amigo, eu ia rever quanto de imposto eu estou pagando, eu ia diminuir 50% do meu imposto de forma legal, fiscal e tributária, tá na lei, eu consigo modificar minha empresa, mudar o que eu faço hoje e para outra operação que eu pague menos, entregando a mesma coisa que eu entrego para o meu cliente, só vai mudar a questão estrutura fiscal e tributária. Eu iria buscar o ressarcimento dos impostos que eu paguei dos últimos 5 anos, que eu também dá para fazer isso de forma legal,
fiscal e tributária no Brasil, ter o reembolso. Eu não ia pagar mais ICMS de forma alguma se eu vendesse produto, uma vez que o imposto já foi pago na fonte. É só ter um advogado bom que faça isso. Na nossa empresa a gente executa esse serviço. E eu ia blindar o meu dinheiro no Brasil e mandar uma parte desse dinheiro para uma empresa minha fora do Brasil. Eu ia tirar documentos estrangeiros para ter um plano B, caso de fato o Brasil quebre para os brasileiros e não consiga se levantar em pouco tempo. Entendeu? Eu ia mexer o doce, negão. Não só ia, como eu já estou mexendo. Eu já estou fazendo a minha ponta. Né? Só que eu dei um passo a mais, eu estou fora do Brasil. Tá? Estou fora do Brasil. Mas é isso, espero que você compreenda o meu vídeo antes de me xingar nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha para um amigo empresário que precisa ouvir esses conselhos. Tamo junto. Fico por aqui, valeu.